pessoal, meu nome é Esdras Dantas, sou o presidente da Associação Brasileira de Advogados e estou aqui com mais uma edição do programa Conversa com o Presidente e recebendo uma ilustre advogada que veio aqui para mostrar, mostrar que a aba tem profissionais altamente qualificados, como é o caso da doutora Helena Lariucci, que é uma professora, que é uma advogada especializada em direito civil, com ênfase em direito de família. E é um grande prazer estar recebendo aqui você, doutora Helena, com uma grande honra, uma advogada que faz parte, é membro da ABA, da Comissão Nacional de Mediação, Conciliação e Arbitragem da nossa Associação Brasileira de Advogados. E eu vou passar a palavra inicialmente à senhora com a seguinte pergunta: quem é a doutora Helena Lariucci? Doutora Esdras, muito obrigada, tanto pelo convite de vir participar aqui da conversa com o presidente, como também de dar a oportunidade para que a gente possa falar um pouquinho. Já estamos caminhando juntos, eu conheço a grandiosidade do trabalho que o doutor desenvolve, pela associação. Eu sou membro da ABA membra da ABA desde 2017, já fui presidente de comissão, vice-presidente, e a gente tem desenvolvido esse trabalho e parabenizo o senhor por essa ideia fantástica. A ABA ela é uma associação de advogados que ela está presente no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, e eu vejo na associação justamente a possibilidade do crescimento do advogado, seja ele jovem, iniciante, aquele com um pouco mais de tempo ou o advogado veterano. Então, muito obrigada, doutora Esdras, por essa oportunidade. Olha, eu que agradeço. Realmente eu me orgulho muito de ser presidente da ABA, porque é uma ideia única que existe no mundo. No Brasil ou no exterior não existe nenhuma associação de advogados que tenha essa missão. E qual é a nossa missão? Promover o crescimento e o reconhecimento profissional dos seus associados através de uma grande rede de contatos que criamos há 22 anos atrás, para a troca de informações, experiências, criar oportunidades de trabalho através de parcerias profissionais e também investir no networking, no relacionamento. Nós sabemos hoje como é importante a gente ter um relacionamento, Então, dizer que é uma grande honra ter a senhora nos nossos quadros de associado desde 2017, eu não sabia, pensei até que fosse uma coisa mais recente, mas me lembro bem a sua primeira atuação como membro de uma comissão, como presidente de uma comissão, parece que de processo civil, Então, eu fico muito feliz de reencontrá-la agora aqui e como candidata, à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Águas Claras. Nós sabemos, Águas Claras, para quem não sabe, é um bairro relativamente novo aqui do Distrito Federal, tem uns 20 e poucos anos, mas que se tornou uma região administrativa fantástica, morando aqui 160 mil pessoas de classe média. E hoje, não tenho dúvida, se não for, será a maior subseção da Ordem do Distrito Federal, porque com esse aqui, como é um pessoal qualificado que mora aqui, onde inclusive tem a nossa sede da ABA é aqui em Águas Claras, Eu gostaria de dizer como é que foi esse seu despertar para ser candidata à presidência da OAB aqui de Águas Claras, no Distrito Federal. Bom, doutor Esdras, eu sou advogada há 17 anos. Eu fiz a graduação no estado de Goiás. Eu sou mestre em Direito, em Ciências Jurídico-Políticas. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado fora do Brasil, fiz em Portugal. E isso foi algo que
trouxe uma visão muito diferenciada sobre muitas questões, porque quando a gente consegue fazer um estudo de direito comparado, a gente consegue perceber muitas coisas, né, em que a nossa legislação e o nosso judiciário está à frente e outras que ele pode melhorar. Sou especialista em direito processual, né, fiz a especialização também, sou mãe, né, tenho um rapaz, um filho, e eu sou o tipo da pessoa que sou muito aguerrida. Então, quando me lançam um desafio, né, quando eu tenho um propósito, eu vou até o fim para cumprir o propósito. E eu acredito que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma função institucional extremamente peculiar, extremamente grandiosa, e que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a gente foi vendo que ela foi perdendo esse espaço, foi perdendo essa grandiosidade. Doutor Esdras, quando eu formei em 2006 e eu peguei a minha carteira em 2007, as pessoas perguntavam assim para mim quando eu ia fazer aqueles cadastros, né? Qual a sua profissão? Eu falava advogada. E aí, eu falava, uau! Hoje, quando pergunto qual a sua profissão? Advogado. Ele olha, tipo assim, mais um? É sério? Então, a nossa profissão, ela foi perdendo essa grandiosidade. E a gente não pode esquecer que o advogado é essencial à administração da justiça. E não sou eu que estou dizendo, né? Está lá na Constituição Federal essa informação. Então, é preciso que a gente resgate esse valor da advocacia, esse valor do advogado. E quem tem a possibilidade de assim fazê-lo é a OAB, né? Então, eu me dispus a pleitear, né, o cargo de presidente junto com um grupo de profissionais excelentes, né? Aqui em Águas Claras, a chapa ela é composta por 40 advogados, né? São 5 diretores e 35 conselheiros. É um grupo que está preparado e tem a intenção de fazer o trabalho desse resgate, doutor Esdras, para que a gente não sofra mais as expoliações que a gente tem sofrido. A gente vê advogados passando situações que, quando o doutor foi presidente, o advogado jamais passaria. A gente tem visto desrespeito, é juiz gritando com o advogado, é juiz desligando, porque às vezes a gente não consegue nem chegar até o magistrado, né? Mas às vezes ele até nos atende por meio da videoconferência e às vezes ele desliga a câmera e fala, já entendi. Então, não há a necessidade de embate, mas há uma necessidade de posicionamento para que haja o respeito. A magistratura ela deve ser respeitada, o legislativo deve ser respeitado, o executivo deve ser respeitado. E é a Ordem dos Advogados do Brasil que tem que fazer esse papel de equilíbrio e de conversa. E eu até ouso dizer, doutor Esdras, que eu penso que nós advogados e a Ordem dos Advogados, ela é um membro do judiciário, né? Quando a gente pensa em poder, não no sistema, mas quando a gente pensa nos 3 poderes, né, da nossa democracia e da nossa República Brasileira. Por quê? Porque a ordem, ela atua diretamente no judiciário? Sim. Ela atua diretamente no executivo? Sim. E ela atua diretamente no legislativo. Tanto é verdade que temos vários advogados, né, que participam dos processos legislativos, como, por exemplo, agora, a reforma do Código Civil Brasileiro. Doutora Helena, eu vejo com muito bons olhos a sua candidatura, porque é importante que haja candidatos para debater ideias, né, para surgir propostas, porque nós, na verdade, a gente pouco precisa da OAB, mas a OAB precisa muito de nós. E eu vejo 1,5 milhão de advogados existentes no nosso país que estão precisando de ajuda. E eu até, como advogado já experiente que sou, eu exerço a profissão há mais de 4 décadas, né? Você sabe bem que eu fui presidente da seccional aqui 2 vezes, fui para o Conselho Federal, fiquei 4 mandatos lá, fui diretor do Conselho Federal, e eu amo a ordem, mas hoje a ordem, para mim, é outra geração que deve assumir, porque é o passado, a gente não deve ficar olhando para o passado. Mas eu vejo que
o advogado precisa muito de algumas coisas que eu vou propor à senhora inserir nas suas propostas, que primeiro é a dignificação da advocacia. É muito importante que a advocacia busque a excelência profissional, que busque as boas práticas jurídicas e, principalmente, a observância total dos princípios éticos da profissão. Esse é o primeiro tema que eu queria falar com a senhora, mas isso eu vou pedir a vocês que aguardem o próximo bloco, que terá início logo a seguir. Estamos aqui no programa Conversa com o Presidente e eu aguardo vocês até o próximo bloco. Olá, pessoal. Eu sou Esdras Dantas, presidente da ABA, e estamos iniciando o nosso segundo bloco. Estamos recebendo aqui uma ilustre advogada, uma líder da advocacia do Distrito Federal, doutora Helena Lariucci. É uma professora, é uma advogada militante na área civil, com ênfase em direito de família, e é uma honra muito grande estar recebendo ela aqui, ela que colocou o nome dela à disposição para concorrer à presidência da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, aqui na região administrativa de Águas Claras. E falando de OAB, eu preciso perguntar para ela qual é a proposta que ela tem para os advogados que estão na porta de entrada da carreira profissional. Nós sabemos que hoje o advogado nem sempre sai da faculdade, né, já preparado para advogar, que precisa se aprimorar.
Então, eu queria saber, doutora Helena, a senhora como uma professora qualificada, muito respeitada, qual é a sua proposta para o advogado que quer se capacitar para melhor exercer a advocacia no Distrito Federal? Bom, doutor Esdras, a gente tem algumas propostas e eu acho que a primeira proposta é justamente o investimento nessa capacitação, né? Tanto do advogado iniciante quanto da jovem advocacia, né? E também uma forma de auxílio para a advocacia veterana, porque a gente conseguiu identificar algumas dificuldades nesses 3 grupos, que apesar de parecerem, né, tem algumas dificuldades bem peculiares. O que a gente consegue ver hoje? Nós temos a Escola Superior de Advocacia, mas infelizmente ela não está sendo utilizada da forma como ela poderia ser. Então a gente tem propostas de trazer cursos, mentorias, workshops, descentralizando a ESA, trazendo um braço dela aqui para a nossa região de Águas Claras, até para que o advogado não tenha que sair daqui e ir lá na sede, que é no fim da Asa Norte, para quem é de fora, né, de Brasília, isso são mais ou menos 25, 28 quilômetros, né, e ele possa ter o acesso a esse conhecimento, essa capacitação profissional aqui. Óbvio que tem públicos que se adaptam melhor com os cursos online, a gente pode disponibilizar, mas o presencial, já que passamos, né, pelo período crítico, ele é sempre melhor, porque é muito mais fácil, né? E isso auxilia muito, sabe, doutor Esdras, porque entra na segunda questão, que é justamente o networking. Networking é essencial. A gente vê hoje, né, que a OAB ela tem um banco de currículos. Esse tema network eu vou perguntar, mas eu queria lembrar, a senhora identificou bem esse público, né? Porque nós temos aqui em Brasília uma peculiaridade. Aqui, por ser cidade dos poderes e tal, existem muitos advogados que, embora formados há muito tempo, estejam afastados das lides forenses porque exerciam funções, por exemplo, incompatíveis com a advocacia. Aqui tem muito, eu digo isso que eu sou professor há muitos anos, tem muitos alunos que até estão se aposentando do Poder Judiciário, né, da Polícia Civil, da Polícia Federal, que são pessoas que são formadas já tem, mas querem retornar à advocacia e precisa de uma reciclagem, né? Eu estou vendo que a senhora está se preocupando com isso também. E está se preocupando também com o network, que é importante. Eu queria que a senhora falasse da importância do network para os advogados hoje em dia, principalmente que estamos num momento muito diferenciado, que hoje tudo é feito pela internet, né? A tecnologia chegou para ficar. Hoje a gente vai ao fórum, não vê ninguém mais, né? Não tem nem juiz, nem promotor, tudo é pelas redes, pela internet, né? Então a gente está se sentindo um pouco isolado. E a importância do network, do relacionamento pessoal é muito importante. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Doutor Esdras, eu me recordo quando eu mudei para Brasília em 2010, que eu fiz muitas amizades nos corredores dos fóruns, nos balcões, quando a gente ia fazer. A gente fala, parece um saudosismo, mas a gente carregava aquela pilha de processo nos carrinhos, descia e subia de elevador. Eu não tenho saudade dos carrinhos com as pilhas de processo, tá mais fácil. Mas esse contato humano, né, de conhecer, de trocar ideias, ele é extremamente importante, que é o networking. Por quê? A advocacia, ela não tem condição, hoje a gente observa que não há mais espaço para uma advocacia generalista. O que significa isso? Um advogado que ele faz A, faz B, ele atua em várias áreas, né? Quando ele se especializa, ele consegue ter um destaque na profissão. Então, ele vai deixar de pegar uma causa porque a causa não é da área de atuação dele? Não, ele vai fazer as parcerias. E para fazer as parcerias, ele precisa ter esse contato. E esse contato pessoalmente, olhando olho no olho, ele é muito mais interessante e ele traz uma segurança muito maior
tanto para aquele que está sendo convidado para parceria, quanto aquele que está em busca, né, de uma segurança maior do que fazer uma busca na internet. E isso é algo que a gente está trazendo como proposta, né? Fazer auxiliar esse intermédio, seja por meio das reuniões, por meio de atividades, para que os colegas se conheçam e consigam fazer esse network e assim eles prosperarem juntos. Isso é muito importante, fico feliz com essa sua preocupação de dar espaço ao advogado para que eles possam prosperar, possam crescer, tanto no campo pessoal como no campo profissional. Eu considero de extrema importância esse relacionamento. Até tem aquela frase que fala que quem não é visto não é lembrado, né? E nós precisamos ser vistos. Eu sou da época que eu abri meu escritório de advocacia e ficava esperando o cliente chegar para me contratar. Hoje não. Hoje, com 1,5 milhão de advogados, você precisa mostrar, né, o seu trabalho, o seu potencial profissional, criar uma autoridade na advocacia. E isso, hoje, não tem dúvida que é feito através de relacionamentos, através de network, troca de informações, de experiências, enfim. Mas é interessante essa sua proposta de capacitação, de integração dos advogados entre si. E eu queria saber mais uma coisa, a questão das prerrogativas profissionais. Nós sabemos que existem algumas autoridades que ainda insistem em violar as prerrogativas dos advogados. Aliás, eles têm assim um certo preconceito, né? Porque o advogado, todo mundo pensa que esses direitos pertencem ao advogado, e nós sabemos que as prerrogativas profissionais, na verdade, pertencem ao cliente, ao cidadão que nós representamos em juízo. Então, não são de advogado. O advogado não tem prerrogativas pessoais, tem prerrogativas da profissão, em que elas foram criadas justamente para proteger o cidadão do abuso de autoridades, que, infelizmente, quem tem autoridades, alguns sentem uma vontade muito grande de abusar dessas autoridades. A senhora, como postulante ao cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Águas Claras, uma das principais regiões administrativas do Distrito Federal, a senhora tem alguma ideia do que fazer contra essas autoridades que, eu repito, que insistem em desrespeitar o cidadão, não é nem o advogado, que insistem em desrespeitar as prerrogativas profissionais do advogado? Sim, doutor Esdras, excelentes pontuações. E eu começo dizendo que muitas vezes o advogado sequer consegue compreender o que são essas prerrogativas, né? O cidadão muitas vezes não consegue compreender. E eu faço até uma ponderação para a gente pensar. Geralmente essas autoridades, quando aposentam, elas acabam se tornando colegas, né? Acabam pedindo, porque geralmente são formados em direito, né? E acabam solicitando aí o ingresso nos quadros da OAB. Ou seja, se torna advogado como nós, né, doutor Esdras? Mas tem 2 pontos que são extremamente necessários a gente abordar. O primeiro, por que a prerrogativa é um direito legalmente constituído? Porque sem advogado não existe justiça. Vamos supor que não existe nenhum advogado no mundo. Morreu todos os advogados. Deus me livre, mas vamos supor que não existe. O cidadão cometeu um crime, a polícia prende, vai ter um inquérito, vai para o Poder Judiciário, o Ministério Público faz a autuação. O que o juiz tem que fazer? Tem que chamar alguém para defendê-lo. Não existe advogado. O cidadão vai ser solto. Porque é necessário que esse cidadão tenha um advogado. Né? Exatamente. Porque não existe. Quando a gente pensa em justiça, o cidadão tem que responder pelos atos que ele cometeu de uma forma justa, dentro daquilo que diz a nossa legislação. E quando tira-se, por exemplo, o acesso do advogado aos autos,
como que ele vai fazer uma defesa para esse cidadão, para que efetivamente os direitos dele sejam garantidos. Não estou dizendo que o advogado vai buscar a inocência do cliente, não é isso, porque a própria sociedade muitas vezes não consegue perceber a importância do advogado e acaba transferindo para o advogado, né, a raiva que ela tem ou os crimes ou as situações que o cidadão, que o advogado defende. Muitas vezes o advogado é confundido com o cliente, exatamente. Olha, você sabe que eu vejo, temerário hoje em dia você defender algum cidadão que cometa um crime hediondo, porque senão, né? Mas olha, nós falamos aqui da capacitação, falamos de prerrogativas, mas vamos encerrar esse bloco, que tem mais um terceiro bloco que eu vou chamar daqui a pouco. Vamos continuar essa conversa com a doutora Helena Lariucci, que é candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Águas Claras, no Distrito Federal. Eu aguardo vocês no terceiro e último bloco nosso. Até já! Olá, pessoal. Eu sou Esdras Dantas, presidente da ABA, da Associação Brasileira de Advogados. E estamos aqui no terceiro bloco do nosso programa Conversa com o Presidente, que tem por finalidade principal mostrar a qualidade dos nossos quadros de advogados e advogadas no Brasil inteiro. Nós temos a honra, eu me sinto uma pessoa privilegiada por contar na nossa associação com pessoas altamente qualificadas, como é o caso da doutora Helena Lariucci, aqui, advogada há muitos anos, experiente, professora, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Sobradinho, e hoje está colocando o nome dela à disposição para uma candidatura à presidência da subseção da OAB do Distrito Federal, aqui
na cidade de Águas Claras, na região administrativa de Águas Claras, porque aqui não tem cidades satélites, aqui no Distrito Federal é uma unidade da federação sui generis. Por quê? Porque aqui não tem municípios. Nossos municípios aqui são conhecidos como regiões administrativas, antigamente chamadas de cidades satélites, que é um nome que hoje não é mais usado, e sim regiões administrativas. E nós aqui já falamos sobre capacitação profissional, falamos de prerrogativas profissionais, que são bandeiras da gestão, da futura gestão da doutora Helena Lariucci. E agora eu quero falar sobre um tema extremamente importante, que é a questão da ética profissional. Doutora Helena, nós sabemos que o advogado ele só prospera na vida, em todos os seus aspectos, seja pessoal, profissional, político, se ele tiver consciência da importância da ética profissional, né? Das boas práticas jurídicas. E é muito importante que nós possamos cuidar dessa parte na ordem dos advogados do Brasil. Eu queria saber da senhora o que a senhora acha sobre isso, se esse tema está incluído nas suas propostas e o que nós podemos fazer para conscientizar o advogado do valor da ética profissional. Doutor Esdras, o doutor Kleber Lopes, ele geralmente fala assim, o advogado, ele defende o pecador, não o pecado. E muitas vezes eu fui julgadora no Tribunal de Ética, né, ou o pessoal fala juiz do Tribunal de Ética, né, juíza do Tribunal de Ética, durante 6 anos, 2 mandatos. Né? Inclusive fui presidente da 2ª turma do Tribunal de Ética aqui da OAB do DF. E o que a gente observava muito é que uma grande quantidade de colegas cometiam infrações éticas sem ter a ciência de que aquilo era uma infração ética. Então, a gente volta na capacitação. A maioria dos jovens advogados ou advogados iniciantes, eles têm problema com isso, né? Porque eles desconhecem. E agora, a gente ainda tem, né, um momento, né, em que a advocacia, ela saiu da advocacia física e se transformou, como o doutor muito bem pontuou no quadro passado, né, no bloco passado, a gente tem uma advocacia virtual, uma advocacia em que se utiliza os meios eletrônicos, né, para se fazer comparecer. As audiências são virtuais, né, os julgamentos, as sessões de julgamento são virtuais, os despachos com os ministros, desembargadores, juízes também são virtuais, né? Então, a gente precisa fazer uma adaptação. E a gente tem normas que estão tanto no Código de Ética da Advocacia quanto no Estatuto, né, que são leis federais, que eles trazem os limites do que o advogado pode ou não pode fazer e do que a própria associação a própria pessoa jurídica da advocacia, o próprio escritório de advocacia pode ou não fazer. Então, é necessário que a gente faça um trabalho de divulgação, né, sobre a ética profissional, quais são os limites, para que a gente possa despender a energia necessária na punição e fiscalização daqueles casos que efetivamente são graves e que tem o conhecimento e há a escolha do colega em cometer a infração. Porque, doutor Esdras, os bons advogados não podem pagar pelo trabalho que os maus fazem. É verdade, né? A gente fica muito triste quando vê. Primeiro, eu concordo plenamente, eu acho que tem que haver um trabalho de conscientização dos advogados sobre a importância do nosso Código de Ética Profissional. E concordo também quando diz que muitos dos colegas advogados estão sendo processados no TED, no Tribunal de Ética e Disciplina das Seccionais, por não darem importância a um tema tão relevante quanto esse. Aliás, no exame de ordem, né, é o tema que tem maior número de questões da OAB, as pessoas estudam, mas acho que não se preocupam muito com isso, não. Então, nós temos que fazer. Agora, o que me deixa triste é essa questão do advogado
que, no uso das suas prerrogativas, passam a integrar organizações criminosas, né? Eu fico muito triste, isso abala toda a nossa classe, né? Isso daí nós precisamos de coibir e até divulgar, fazer uma campanha de valorização da advocacia. Eu acho que essas pessoas, esses advogados que fazem isso, eles deixam de ser advogados e passam a ser criminosos. Então, é importante daí eu ficar feliz com essa sua proposta de fazer uma campanha de valorização e de conscientização da ética da advocacia. Como é que pode ser feito isso na OAB aqui de Águas Claras, caso a senhora chegue lá na presidência? Doutor Esdras, seremos os próximos, estaremos aí como próxima presidente da OAB Águas Claras. Que bom. A gente acredita, doutor Esdras, que o Tribunal de Ética ele não pode ser usado como meio de perseguição da advocacia. Infelizmente, isso é algo que acontece, né? O advogado, ele está advogado, né? Então, muitas vezes, em algumas situações, né, se usa indevidamente. Por exemplo, o advogado foi constituído hoje para um júri extremamente complexo que vai acontecer daqui 4 horas. É normal ele pedir o adiamento, né, para poder estudar o processo e desenvolver a melhor defesa. A gente observa muitas vezes juízes que notificam a OAB para iniciar um procedimento ético para aquele advogado, alegando que em 4 horas seria o suficiente para estudar o processo, né? A gente vê muito utilizar a OAB, né? Isso eu estou falando de situações em que o advogado ele está sendo perseguido. O cliente não quer pagar os honorários e ele vai até o Tribunal de Ética, inicia um procedimento, né, na intenção de coagir o advogado a não cobrar os honorários que são lícitos e geralmente foram combinados. Então, o Tribunal de Ética ele tem que ter a sua função de realmente punir os maus profissionais, porque eles existem. Que seria esse mal profissional? Aquele que locupleta o cliente, recebe um alvará em nome do cliente e não passa o dinheiro para o cliente, né? Aquele que ultrapassa o limite e muitas vezes, doutor Esdras, a gente vê colegas advogados que agridem uns aos outros em audiência e às vezes até de forma física. Isso é antiético. As propagandas irregulares no Brasil, a propaganda da advocacia, ela é feita, tem uma limitação, tem toda uma legislação que trata sobre isso, inclusive nas redes sociais, né? Então, o Tribunal de Ética ele não pode ser usado de maneira indevida e a gente vai trabalhar justamente nisso, para que, quem sabe, trazer, né, uma turma aqui para a nossa região, porque Águas Claras, como o doutor bem disse, hoje é a 2ª maior subseção do Distrito Federal, tem inscritos na Ordem dos Advogados da subseção de Águas Claras algo em torno de 2.100 advogados. Todavia, nós temos algo em torno de 10.000 advogados que residem aqui na nossa região. Então, não adianta fazer a ordem, né, dos advogados de Águas Claras para somente os que estão inscritos. A gente tem que fazer para toda a advocacia. E nós temos 10.000 advogados, em média, entre 8 e 10 mil advogados, que residem na nossa região. E muitos desses, inclusive, estão em home office, né? Estão vinculadas a outra subseção, às vezes são advogados até de órgãos públicos, mas estão fazendo o trabalho, o teletrabalho ou o trabalho em home office. E quando precisam da ordem, muitas vezes não conseguem acesso à nossa subseção. Então, é uma proposta, é uma ideia, justamente para a gente evitar essa perseguição. Por quê? Trabalhando o eixo das prerrogativas, trabalhando o eixo da capacitação, network e valorização da advocacia, a gente consegue resgatar a grandeza dos advogados. Olha, nós estamos chegando, vamos baixar o trem de pouso, chegamos ao final do nosso programa, nós temos 3 blocos. Eu queria dizer que foi uma honra, um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso programa Conversa com o Presidente, como membro da ABA, e é lógico, por ser da ABA, eu estou aqui torcendo para que a senhora atinja os seus objetivos de ser a próxima presidente da OAB aqui de Águas Claras.
eu queria agradecer e dizer que vou convidá-la em outras oportunidades para que a gente possa continuar essa conversa sobre o exercício da advocacia, a ética profissional, a defesa das prerrogativas e, principalmente, a dignificação da advocacia, que é a busca incessante da excelência profissional, das boas práticas jurídicas e tem tudo isso dentro dos limites éticos da profissão. Então, eu vou passar a palavra para a senhora para as suas considerações finais. Eu agradeço, doutor Esdras. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Dizem que quando a gente caminha com pessoas, né, de sucesso, a gente se torna pessoa de sucesso também. O doutor, que é nosso eterno conselheiro vitalício, né, na nossa instituição, é uma honra muito grande. Aprendo muito todas as vezes, né, que conversamos, que debatemos. É uma honra também para mim fazer parte da aba, da associação, desde 2017. E eu posso pedir voto? Olha, o voto é secreto, né? Mas você sabe que tem uma vantagem, que você é minha amiga e tal, eu vou torcer muito com você, mas na aba a gente não pode participar de atividade política partidária nem de classe. Então, eu não posso fazer nenhuma declaração, porque isso pode constranger outros colegas nossos que estão, com certeza, pode ser que estejam em outros grupos e tal, e que a gente torce por todos os membros da aba. Mas a senhora é uma amiga de longa data e eu torço para que consiga atingir os seus propósitos. Muito obrigado mesmo. E eu aguardo uma outra oportunidade para a gente poder fazer aqui um trabalho bem apropriado na orientação dos advogados do Distrito Federal. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo aí pelo canal da aba nacional no YouTube e dizer que conto com vocês, com a audiência de vocês, no próximo programa Conversa com o Presidente. Até lá. Um abraço.